momento da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h24, terça-feira, início do inverno 2022. Vem aí a entrevista do dia, Augusto. Verdade, nós estamos recebendo aqui o reverendo Ramsés Twing, que vai nos falar aí sobre a programação da terceira semana estadual do migrante. Bom dia, Ramsés, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, Augusto, bom dia, Zambuja, e aos nossos ouvintes deste delicioso Mix Café. E como já disse o Azambuja antes, já o café está uma delícia, né? Realmente é um cafezinho maravilhoso. E nesse dia que hoje está começando o inverno, na verdade, né? E está quente, nublado, não é isso? Bem, até um mormaço. Eu acho que o frio já antecipou alguma coisa, né? Pelo menos dá uma aliviada. Chuva aí também. Não, vem, está bem nublado, né? Um tempo bem carregado, né? E então, mas um dia bonito, então não tenha dúvida que a natureza sabe, né? Do seu jeito, da sua caminhada. E hoje começando o inverno, também uma outra estação muito importante, que aliás, se não fosse, não seriam, né? Porque as 4 estações, cada uma tem a sua beleza, o seu lugar, e agora com a chegada do inverno. E exatamente essa é nessa semana de inverno, de 20 a 24 de junho, que celebramos, e ontem estava então em Porto Alegre durante todo o dia, literalmente de dia, porque saímos de madrugada, com dia, né, escuro ainda, clareando lá já no meio do caminho, e chegamos à noite já quase na metade da noite. Então a viagem toda foi no escuro e na escuridão, e chegamos o dia, então sim, literalmente passamos em reunião lá na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, no auditório Dante Baroni, e das 9 até as 5, foi até as 18 horas. E a programação da terceira semana estadual do migrante. E devíamos ser lá em torno de umas 100 pessoas de todo, não digo de todo o estado, mas de uma grande maioria, porque na verdade nós só temos 3, tem o Comirat estadual, criado no tempo do governo Tarso, e depois o nosso Comirat aqui de Rio Grande, o municipal, né, Comitê Municipal de Imigrantes, Refugiados, Apátridas e Transeuntes. Isso é a sigla do Comirat. Aqui em Rio Grande, estabelecido pelo nosso prefeito Alexandre Lindenmeyer em 2015. E esse trabalho continua. Agora, nós tivemos a transição para o governo do prefeito Fábio Branco, e eu fui o único dos moicanos que continuou na transição, por isso que eu estou respondendo assim, pelo Comirat, não é? Porque, infelizmente, as questões partidárias, muitas vezes, ao invés de a gente colocar o bem comum e a sociedade acima de tudo, e no nosso caso, os migrantes que temos aqui, não, as pessoas às vezes não conseguem superar essas divisões, essas infelizes... Aliás, a palavra já diz partido, né? O partido já está rachado, é uma parte do todo. Mas nós não podemos perder de vista que é o todo que importa, né? Os partidos devem, na sua... Evidente que cada um tem a sua ideologia, que aliás eu não sei se temos tanto, né, Augusto? Porque 32 partidos no Brasil, é muita coisa. Haja ideologia para ter 32 partidos no Brasil, não é? E agora, se aproximando das eleições, a gente entende bem por que alguns existem, não é? Qual é a finalidade de alguns partidos que estão por aí nesse jogo partidário. Mas essa intenção, então, nosso Comirat de Rio Grande, continuamos trabalhando com atenção aos migrantes. Uma coisa que é importante a gente ver, né, pra gente, o dia a dia nosso é muito na correria, a gente acaba de vez em quando vendo algum migrante, mas tem uma ideia já, tem um censo em Rio Grande, por exemplo, quantos migrantes nós temos aqui na cidade? Sim, nós temos vários grupos de migrantes, talvez não, o maior deles, que talvez as pessoas mais reconheçam, são os senegaleses, esses senhores, esses moços negros, né, que estão aí nas ruas, aqui na Praça Tamandaré, no nosso calçadão, em alguns lugares aí pela cidade, vendendo aquelas bijuterias, aquela pasta, né, aquela maleta ali de bijuterias, e sei lá o que, algumas coisas preciosas ali também, né, relógios e óculos e brincos e coisas assim, anéis.
e também as roupas de lã, né? Ali as meias, chapéus, enfim, né? Abrigos e coisas assim. Então esse é o grupo de senegaleses, que como o nome diz, vem de Senegal. A maioria deles fala francês, que é a linguagem oficial, mas falam as línguas tribais deles também, e praticamente são todos muçulmanos. Esse é o maior grupo que nós temos aqui, e aliás, acho que do modo geral nas cidades nossas do Rio Grande do Sul, porque eles estão espalhados, e pelo Brasil também, não é? Eles são de tribos nômades, por isso são esses vendedores, que na verdade não são tão ambulantes, porque já são quase fixos, né, aqui nas cidades, que às vezes é das questões de conflito com os lojistas, né, com a CDL, porque eles se instalam aí nos lugares, nas nossas ruas e calçadas, e às vezes atrapalham, não quero dizer assim, mas de fato a gente tem que ter cuidado até para caminhar na calçada ou no calçadão para não, né, pisar em cima dos produtos ali, das questões. Então, os senegaleses. O segundo maior grupo que temos aqui são venezuelanos. São mais ou menos já em torno de 50 pessoas. É uma diferença. Os senegaleses vêm sozinhos. Normalmente nós temos 2 mulheres ou 3 aqui, que uma já ganharam filhinhos aqui. Eles estão já se estabelecendo. Aliás, para complementar a informação, já tem o terceiro, acho que o 4º restaurante que eles estão colocando na cidade para fazer comida africana, e algumas lojas que vocês têm visto por aí de esses bens aí de produtos eletrônicos, que também acho que já tem 3 ou 4, não? Bom, os venezuelanos não, eles vêm com a família, e aí o desafio é um pouco maior, porque temos que pensar nas esposas para tentar um emprego, um serviço, que não é muito fácil, né? E os filhos e as crianças na escola, que também é outro desafio, porque a princípio falam espanhol, né? Todos eles, que não é o espanhol da Espanha, é quase que nem eu costumo dizer aqui, Azambuja, aqui no Brasil a gente fala brasileiro, porque se quiser falar português, vá a Portugal. Sim. Não concordas? Não, horas, pois, não. Português quem fala é os portugueses, não? Nós falamos brasileiro. Então eles também, se você quiser saber o espanhol, vá na Espanha. Mas eles falam, aliás, como no Uruguai, na Argentina também, né? Dá para entender, mas são quase que dialetos, né, do espanhol. E os venezuelanos têm vindo para cá pela crise política que estão sofrendo no momento. Entram lá por Roraima, né, por cima, lá no norte, no nordeste, no norte, na verdade, né, na Amazônia, né? E se espalham pelo Brasil são trazidos, levados pelas Forças Armadas, né? Ônibus, aviões. E aqui nós devemos ter em torno de 50 a 60 pessoas, e como eu dizia, as crianças é uma das dificuldades, porque a primeira coisa é colocá-las numa escola. E às vezes a gente encontra dificuldade, né? Porque às vezes nem sempre a documentação coincide, né? A questão do idioma dificulta, mas é o desafio dos venezuelanos. O terceiro grupo é dos haitianos. Nós devemos ter talvez umas 15, 20 pessoas. Alguns deles, a maioria deles veio sozinho, mas tem uns que têm família, e esses já vêm. Eles têm uma boa preparação, uma boa formação profissional, normalmente estão empregados lá nas firmas do Porto, normalmente. Então são o grupo dos haitianos. E agora, mais recentemente, temos recebido alguns argentinos, que também têm aparecido por aqui, um grupo de uns 10, 12, 15. E ultimamente o pessoal da Ucrânia, né, com essa tragédia desta guerra lá que continua, né, que é coisa que era para... Alguém dizia, eu ouvia dizer, vocês devem saber, né, de 30, 40 dias para terminar, já vai para o 3º, 4º mês, e não tem previsão, pelo contrário, tem previsão de piora, né? Então é uma tragédia mundial que eu cada vez que vejo, e tenho a impressão que vocês e os ouvintes também, cada vez que eu vejo o noticiário, né, de como está a situação da Ucrânia e a guerra e o conflito, é um desastre, né? Uma coisa pavorosa, um país sendo destruído e o mundo assistindo de braço cruzado, por quê? Isso dando munição para sim, ainda dão bala, né? Dão bala, se matar, quer dizer, é um absurdo, né? Porque é evidente que enquanto a OTAN e agora a Ucrânia fez o pedido oficial para entrar para outra, quer dizer, mais ainda provoca o grande urso violento, não é? Não adianta, Evidentemente que não, quer dizer, aí o Biden, né, por baixo dos panos, e a França também, a Inglaterra, dando munição para eles. Tem interesses da Ucrânia. Evidente, né? Que tem, evidente. E o Putin não deixa barato, evidente, né? Estão ameaçando o território dele. Eu quero saber se
se ali no México ou no Canadá, que são as Norte e Sul, a divisão dos Estados Unidos, se eles fossem coincidir que a Rússia botasse míssil, instalasse uma base aérea ali. Ninguém então, essa estupidez. É evidente, né, Augusto? Então, essa estupidez não para. Mas nós tivemos já russos e ucranianos, que alguns até em passagem por aqui, vieram pelo porto do navio, que também é outra entrada de imigrantes nossa aqui. Não é? E eu também trabalho na Mission to Seafarers, que é uma capelania da minha igreja, da igreja anglicana, não é? Mas trabalhamos num serviço ecumênico com a Stella Maris, que é católica romana, que tem pelo mundo todo também, não é? São mais de 300 portos que tem a Stella Maris. E aqui em Rio Grande, muitos anos o padre Corso. Sim, esteve aqui muitas vezes. Maravilhoso. Eu quando morei na na Argentina. Quando eu morei aqui há 40 anos atrás, ele estava aqui naquele período em pleno vapor. Não? E até hoje me manda notícia também. Buenos dias, como está, meu irmão? É uma maravilha. E o padre Rafael, que estava comigo agora, estar nos Estados Unidos ainda, não? Recebo mensagem dele todos os dias. Isso mesmo. Então tenho ajudado na questão da pastoral, né, dos povos marítimos aí, dos migrantes também, são viajantes, né, do mundo todo. E ali o maior grupo são os filipinos. E depois tem russos também de vários cantões da Rússia. E alguns da Costa Rica e América Central por ali, mas é um trabalho esporádico, né? Ali são marítimos e viajantes do mundo todo. Então esse trabalho, mas eu queria acrescentar, Augusto, quero acrescentar aqui na conversa os nossos migrantes nacionais também, não? Porque a gente vê muitas pessoas, tanto é que o Comirat o T do Comirat é transeuntes, ou seja, ontem mesmo nós indo a Porto Alegre, várias vezes, se eu não me engano 3 vezes, nós passamos por pessoas caminhantes na beira da estrada. E agora a gente, quando vai daqui a Rio Grande, ou a Pelotas, ou a Jaguarão, a gente seguidamente encontra pessoas caminhando, né? Então nós temos também, internamente, o nosso grupo de imigrantes brasileiros, pessoas que também estão com dificuldade, sem emprego aqui e ali, e são caminhantes, né? Que estão aí por aí. E quando chegam na cidade, e aí ontem nós fomos representando o nosso Comirate de Rio Grande, como eu disse, porque eu estou segurando o bastião nessa transição aí da nossa eleição do prefeito Lindemeyer, agora o prefeito Fábio, e colocando acima, né, os nossos migrantes, acima de tudo, de partidarismo, de cor alguma, não é? E foi conosco, aliás, o secretário Evandro, né, que é o atual secretário da Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social, com a Viviane, que nos acompanhou, que é a secretária dele. O Evandro não pôde ir a Porto Alegre, que tinha compromisso, mas então fomos a Viviane, que é a secretária ali da secretaria, e do secretário também, não é? O Cristiano, que trabalha com o da ADRA, não é? Que trabalha com o povo de rua também, com alimentação, um cara maravilhoso, e eu, não é? Com a prefeitura cedendo o motorista, o Agnaldo, que foi maravilhoso, foi muito prudente, uma belíssima viagem, tranquila, sem nenhum risco, nenhum acidente, nenhuma freada. Realmente fizemos uma viagem muito boa. E lá em Porto Alegre tivemos então, e como eu dizia antes, para minha surpresa, só 3 municípios têm o Comirate Municipal, porque esse encontro era do estadual, o Comirate do Rio Grande do Sul, não? Terceira semana do migrante do estado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Comirate estadual. E eu achei que tínhamos mais comitês municipais, mas só temos 3: Rio Grande, Passo Fundo e Santana do Livramento. Cada extremo. Imagina, não é? E extremo, um no C1 numa ponta, no meio, outro lá na outra ponta. E é por isso então que demos apresentamos, né, o nosso trabalho que temos feito lá na nossa atividade aqui de tratar dos nossos migrantes aqui em Rio Grande. Bom, e tem um evento, agora mesmo eu recebi do Leandro do Cine, vai ter um dia especial, quinta-feira, para vagas para imigrantes, né? E tem mais alguma atividade? Nós, como eu estava dizendo, por essa dificuldade da transição aí, né, da política aqui em Rio Grande, nós não conseguimos nos estabelecer, porque várias vezes, e não é falta do secretário Evandro nem da Viviane, nós temos umas 15 ou 20 instituições que participam da constituição do Comirate lá no decreto do prefeito Alexandre em 2015.
Só que entrou essa pandemia também nesse período, né? 1 ano e meio, 2. Não. Então acabou, não tinha mais reuniões, não. E não tínhamos estrutura, tanto como hoje está melhorando muito, mas não tínhamos essa estrutura toda de fazer reunião via Zoom, via Meet Google, esses negócios aí, agora que está melhorando cada vez mais. E às vezes bota a gente na água, porque a internet é fraca. E aí te deixa mal. Exatamente. Então também é por isso que essa reunião até foi presencial em Porto Alegre, pelo risco. E teve vários municípios até da Bahia, lá de Tocantins e de outro estado, que participaram, assistiram pelo Facebook, pelo YouTube. Mas várias vezes teve interrupção também, não? Então por isso que a reunião presencial é mais segura. Mas essa programação continua a rigor, a princípio, né? Nós estamos aqui nesta semana de atenção aos nossos migrantes e a nossa ideia também é reuni-los, e como tu disseste antes, um levantamento, como eu falei, dessas nacionalidades que tem aqui, não é? Eu tenho para ser que nós chegamos em torno de 200 a 250 pessoas, e a função do Comirate, entre outras, é também tentar legalizá-los, localizá-los, mapeá-los. Eu dizia ontem, insistindo lá nesse encontro estadual, mas também com a nossa secretaria aqui em Rio Grande, é uma pena que as pessoas têm medo da polícia no Brasil, não? Porque, eu digo de um modo geral, não? Porque parece que muitas vezes a polícia tem uma função repressora, né? Quando a polícia vem é para bater, é para enfiar o pé na porta, é para prender, mas não é verdade. O primeiro trabalho da polícia, que aliás, como a gente anda em alguns outros países, né, no mundo afora, os policiais londrinos, por exemplo, são respeitadíssimos, eles só usam um cacetete. Por quê? Porque as pessoas que aconteceram, você pode correr pro lado do polícia. E claro que o policiamento deles é bem melhor que o nosso, não é? Tanto em pessoal quanto em tecnologia, né, de segurança. Mas você tem a certeza, eu me lembro de várias oportunidades ali em Londres, caminhando para um lado para o outro, a pessoa mais segura que você tem de uma referência, de uma informação, de um auxílio é o policial. E lamentavelmente nós não temos isso. Então, às vezes, os migrantes, porque às vezes não tem a documentação, Polícia Federal, não. Vão para a Polícia Federal, não tem o seu CP, eles se escondem e se espalham por aí. Então, um dos primeiros convencimentos que fazemos é levar a eles a segurança de que a Polícia Federal, especialmente, faça o seu CPF, né? Faça o seu registro de entrada e depois comece a caminhada normal de documentação, se pretende ficar por aqui, né? O visto de entrada, o visto temporário e depois a adoção de cidadania, se for o caso, né? E até para pegar um emprego também, né? Porque hoje em dia precisa disso. Com tudo, certeza, né? tem que ser legalizado, né? Quer dizer, de alguma maneira, o Estado, não é? Que eu digo o Estado com E maiúsculo aí, seja federal, o governo do Estado ou o município, deve saber dos seus cidadãos, dos componentes daquelas pessoas do seu local, não é? Então esse é um dos trabalhos que o Comirate faz também, né, junto aos órgãos, né, de identificação da Polícia Federal, da Receita e o emprego, como tu bem disseste, né, encaminhando as pessoas para as indústrias, para as firmas aí. E na quinta-feira o Cine vai fazer nessa programação nossa aqui de Rio Grande uma atenção especial de empregos para os migrantes. Eu acho que é uma bela iniciativa. Não, eu acho que é fundamental também, porque nós também temos que dar uma oportunidade para eles, né? Já que eles estão aqui, né? Nós estamos dando condições para eles. Eu vi que eles montaram, por exemplo, uma igreja, um templo muçulmano ali onde era o Ardas ali, né? Que era a central dos reikianos em Rio Grande. Ali funcionou por muitos anos, mais de 10 anos, o Ardas, né? Que era do reiki. Sim. Né? E agora eles assumiram aquele, um prédio foi desalugado e eles assumiram ali. Esse dia eu passei por ali e vi, porque muito limpei aquela área toda ali, daquele jardim que tinha, conheço bem aquela área ali. Então, quer dizer, o pessoal se adaptando à rotina da cidade. Com certeza, com certeza. E uma diferença, se nós brasileiras e brasileiros nascemos aqui, já somos natos, não é? Já temos aqui a nossa origem. Mas estas pessoas, a maioria dos migrantes, escolhem, né, o país ou a nação que querem morar. Então, por certo modo, é um privilégio nosso de ver que o Brasil é escolhido, né? E muitos deles, ontem que estavam conosco lá representando os migrantes lá em Porto Alegre, eles mesmos dizem, como nós temos alguns aqui na cidade, não, eu escolhi morar no Brasil, eu estou escolhendo vir para cá, cá. E alguns mais ainda, eu estou escolhendo Rio Grande. Uma coisa que eu tive agora recentemente em Santa Catarina e no Paraná,
E estive em Curitiba, e Curitiba é uma cidade que tem várias nacionalidades. E eu conheci o grupo ucraniano lá. Eu fui à igreja ucraniana, eu até tenho fotos, eu quero postar em seguida agora as fotos. Então tu vê assim, ó, a riqueza da cultura desse pessoal, que muitas vezes a gente não tem oportunidade de ir lá, né? Mas nós estamos no próprio Brasil, temos representantes de todos os segmentos. E bem isso, eu sei que tu e nós aqui da rádio também sabemos, o gaúcho é um assim também, não é? É tradicionalista e bairrista, porque tu vai em qualquer lugar que tu ande pelo Brasil, eu duvido uma cidade que não tem um CTG. Não, não porque ali você cultiva a sua tradição, a sua cultura, assim eles também, não é? E aliás, ontem a abertura lá da Semana Estadual foi de um casal de venezuelanos, um casal de dançarinos, que fizeram uma apresentação belíssima de uma música tradicional deles, e no final os dois se enrolaram em bandeiras, ela na bandeira venezuelana e ele na bandeira brasileira, e deram um nó nas... Foi uma coisa emocionante de ver, né, que adoram o nosso país, a nossa pátria, e com certeza que aqui em Rio Grande, né, a gente continua trabalhando, acolhendo esses nossos migrantes do mundo todo. Rabi César, eu quero agradecer a presença tua aí para nós falarmos um pouquinho sobre isso e dizer que nós estamos aqui no Mix Café sempre à disposição, não só do Combinat, mas também do Pacto pela Vida, que eu sinto anda trabalhando bastante. Nesse momento eu agradeço mais uma vez ao nosso Mix Café aqui, a vocês a oportunidade, e podemos tratar, nós já estamos praticamente encerrando agora a nossa campanha, que era de inverno, não é? Porque já não é que o inverno recém está começando, encerrando a campanha, e agora vamos fazer as doações, como foi no dia de Corpus Christi, né? Que a Diocese de Rio Grande, num gesto belíssimo de Dom Ricardo, ofereceram cobertores. Então agora nós estamos nesse momento de selecionar, né, o material todo que recebemos, especialmente o kit extremidades, né, que é um gorro, luvas e meias, para esse pessoal então chamou de kit extremidade, para fazer da distribuição. E temos nosso povo de rua, o mapeamento, esses sim, já são nossos moradores aí fixos, que a gente sabe, né? Mas o Pacto pela Vida, podemos falar oportunamente, estamos agora encerrando a campanha e distribuindo o que foi recolhido. Um abraço, boa semana. Muito obrigado, Augusto Azambuja, e aos ouvintes da Mix Café. Azambuja. Muito bem, a entrevista estará postada na página da Estúdio Livre FM, também no nosso canal no YouTube. 8h46, já estamos no inverno 2022 e voltamos em seguida. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. No ar, curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Os primórdios das civilizações humanas foram marcados pela falta de hábitos de higiene. Até o século XI,